Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar. Amém? Todos e todas. E eu vou aqui dar início e começar agradecendo também pela vida do pastor Otônio César. Ele e a Débora, sua esposa. Amém? Deus abençoe, está ali, né? Ele que é pastor no ministério O Caminho, em Campo Grande, estão conosco, vão trazer aí, queridos, uma reflexão, a palavra direcionada a vocês, e eu creio que isso vai ser de grande importância na tua vida, com certeza, amém? Aleluia. E eu quero chamar antes, né, e veio aí com ele um casal de irmãos que são líderes lá em Campo Grande, né, no ministério O Caminho. Eles são líderes do ministério de casais lá, né? O Éder, irmão Éder e Laura. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, por favor, já que eles são líder do ministério de casais lá, com certeza, né? Ele vai dar uma saudação e ele tem aí algo, né, para falar aos nossos corações aí. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pela presença de todos. E está sendo um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Éder, eu sou do Ministério O Caminho, lá em Campo Grande, junto com o pastor Otônio, como foi apresentado pelo pastor Joelson, e a minha esposa Laura. E nós somos líderes de casais lá, cadastrado no MMI, Casados para Sempre. Amém? Eu quero agradecer e dizer para todos que está sendo um privilégio estar com vocês aqui. Eu creio muito que grandes coisas vão acontecer aqui nesse lugar, porque foi preparado pelo Senhor e creio com plena convicção que foi feito um melhor aqui para recebê-los. Amém? Boa noite, a paz do Senhor para todos. Como o Éder disse, é um privilégio para mim também estar aqui compartilhando esse momento tão especial, tão love, né, pastor? Com vocês. Eu gostaria de deixar uma pequena palavra para iniciar, antes do pastor Otônio e a pastora Débora iniciarem, que fica em Gênesis, no capítulo 2, 20, que fala assim: e desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as férias. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, portanto, do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui está o verdadeiro propósito do Senhor, que é a família, é a união entre homem e mulher. E essa união, ela é sagrada. Então, eu gostaria de deixar aqui essa palavra para vocês, porque vocês também podem ter namorados aqui, que já serão futuros maridos e mulheres, esposas, né, esposos, mas assim, isso é sagrado. O que a gente está fazendo aqui tem um valor enorme no céu para o Senhor, porque é onde a gente vai estar se edificando, compartilhando aquilo que o Senhor quer para cada um de vocês aqui como casais, e principalmente assim como cada um filhos de Deus, tá? Eu quero agradecer e chamar agora o pastor Otônio e a Débora para estarem aqui na frente. A gente vai estar orando antes da ministração deles. Irmãos, eu quero convidar a todos, quando forem a Campo Grande, nos visitar lá. Será um prazer recebê-los, tá bem? Não percam a oportunidade que nós queremos ter com vocês a comunhão, tá bom? Nos visitem, por favor. Então, eu quero orar aqui, o pastor Otônio, a pastora Débora, que vão estar ministrando a palavra do Senhor aqui. Amém?
Senhor, obrigado pelo privilégio e o prazer de estar na tua presença sempre. Obrigado por esse momento único e singular que o Senhor nos preparou, Senhor. Obrigado pela essa família, obrigado por esse casal, por esse ministro da tua palavra, do teu evangelho, pastor Otoni e a pastora Débora, que o Senhor continue derramando discernimento da tua palavra, cada dia mais conhecimento do teu espírito, e creio com convicção, Senhor, e pelo teu poder a tua graça está sendo derramada nesse teu lugar, porque vai ser pregada a palavra de poder, que é do seu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu já fui apresentado a vocês. Nós somos pastores do Ministério Caminho Campo Grande. Somos diretores de uma comunidade terapêutica, trabalhamos com recuperação de dependentes químicos. Temos atualmente 150 internos se recuperando de álcool e droga lá na nossa comunidade. Nós somos também advogados. Nós fizemos mestrado em educação em Londrina durante 4 anos e meio. Eu sou especialista em direito civil e processo civil. Débora é especialista em direito de família, especialista em direito do consumidor. Somos presidente do conselho da OAB, uma comissão chamada OAB Vai à Escola, que há 8 anos fazemos palestras em escolas públicas do município de Campo Grande e algumas cidades do estado, trabalhando com adolescentes e crianças. E somos também membros, e eu sou vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos um trabalho muito forte na área de família. Nós amamos famílias porque entendemos que tivemos um chamado para trabalhar com o ministério mais importante da igreja, porque na verdade a igreja são as famílias. Não há igreja sem família. Família é a célula, no direito romano, diz que a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade, e não há uma igreja que seja forte se não houver uma família convictamente firmada na estrutura do plano para o qual o casamento foi criado. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje aqui. Antes de começarmos a trabalhar na palavra, eu quero contar uma historinha. Esse fato realmente ocorreu nos Estados Unidos, há muitíssimos anos. Um homem se dirigia para o trabalho com um carro e o carro quebrou no meio da rua. E de repente, para um veículo do lado com um senhor bem vestido, de terno, de chapeuzinho Panamá, e disse para aquele homem: abra o capô do carro. E o homem abriu o capô e aquele homem de terno foi lá e mexeu no motor. Passou 10 minutos, ele falou: dê a partida. E o carro funcionou. Aí ele perguntou: mas o senhor bem vestido para aqui para me ajudar, quem é o senhor? Ele falou: esse carro que você está usando, ele é da indústria da qual eu sou o dono. Meu nome é Henry Ford. Eu sou dono das indústrias Ford. E esse carro quem fez fui eu. E eu conheço todos os problemas que ele pode dar. Por isso que eu consertei o teu carro rapidamente. Porque eu sou responsável pelo teu carro, eu que fiz o teu carro. O casamento também é assim. Deus, ele fez o casamento. E Deus, ele é o mecânico do nosso casamento. Ele é a melhor mão de obra que pode trabalhar no casamento, porque ele instituiu o casamento. Ele que manufaturou o casamento. Então, quando ele disse lá no livro de Gênesis que não é bom que o homem viva só, na verdade, nós temos que entender que Deus, ele criou o casamento, ele tem um propósito para o casamento, ele tem um modelo para o casamento e ele tem um modelo para a família. Então, na verdade, nós precisamos compreender o casamento sob o ponto de vista de Deus. E aí nós teremos mais facilidade para trabalharmos os problemas do casamento. Tecnicamente, nós poderíamos dizer que o casamento ele tem 4 problemas. O casamento de todos vocês. E o meu também. Todo casamento tem 4 problemas que precisam ser solucionados. Então vamos admitir um casal que se chama João e Maria. Vamos ver os problemas do João e Maria, porque daí nós vamos ver os problemas do nosso casamento. Nós estaremos refletindo no espelho de João e Maria e vamos tratar hoje aqui disso.
Então, o primeiro problema do casamento de João e Maria se chama João. João é o problema número 1 do casamento. E ele é um problema que precisa ser resolvido. O problema número 2 do casamento é a Maria. Ela é um problemaço para o casamento. Maria é um problema para o casamento dela. O terceiro problema do casamento é o João e a Maria juntos. Eles são um problema para o casamento. E aí, eu já estou vendo gente rindo aqui, porque já está se... Eu também estivesse aí, estaria rindo, porque eu estou me vendo no João e na Maria. E o quarto problema do casamento são os filhos do João e da Maria. Olha os problemas do casamento. Se resolver esses 4 problemas aí, acabou o problema no casamento. Né? Então nós vamos hoje tratar de algumas questões vinculadas a essas problemáticas estruturais de um casamento que precisam ser tratados, na verdade, em cada unidade separada. Amém, né, irmãos? Quando o pastor Ottoni fala sobre esses 4 problemas que existem dentro do casamento, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, que se nós tivermos Deus no centro deste nosso casamento, ou seja, no centro das nossas vidas, em primeiro lugar, com certeza nós teremos a chave, nós teremos o que dará início a um relacionamento saudável. Porque quando nós temos Deus, nós seremos vitoriosos em tudo que fizermos, porque o nosso relacionamento com Deus, ele precisa partir individualmente de cada pessoa. Quando ele diz que o João é um problema, assim como a Maria é um problema, o que ele quis dizer, na verdade? Que nós, enquanto pessoas, antes de nós nos relacionarmos com o outro, nós precisamos ter um relacionamento interpessoal com Deus. Porque senão, irmãos, não conseguimos subsistir. Então nós precisamos colocar Deus como centro das nossas vidas e depois como centro do nosso relacionamento, né? E aí nós teremos condições de levar adiante aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Como a irmã Laura falou, né, que Deus nasceu no coração de Deus o desejo da família, justamente por isso. Quando nós nos colocamos como o único centro da vontade de Deus para nós mesmos, nós conseguimos entender o outro. Senão fica difícil, irmãos. Porque quando nós nos olhamos somente para o outro, nós deixamos de olhar a nós. E aí nós deixamos de ver em nós primeiro aquilo que Deus quer fazer. Porque se Deus fizer na minha vida e fizer na vida do meu marido, com certeza nós conseguiremos levar adiante o nosso relacionamento. E aí entra naquele aspecto que eu falei dos 4 problemas. E esses problemas, eles seguem essa ordem, como eu falei. Então, se o problema número 1 é o João, primeiro nós vamos resolver o problema do João. Se não resolver o problema do João, não vou conseguir passar para o problema número 2, que é a Maria. Né? E eu não vou conseguir de maneira nenhuma alcançar a resolução do problema número 3, que é o João e a Maria juntos, que daí o problema se potencializou, né? Porque se o João sozinho já é problema, imagina o João e a Maria juntos. Agora você fica imaginando o João, a Maria, aquele monte de Joãozinho e Mariazinha atrás. Cada um problema. Quando em Gênesis Deus estabelece a criação do homem e da mulher, ele diz que não era bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só, lá em Gênesis 2. Far-lhe-ei uma adjutora. Essa palavra no hebraico, ela tem um significado de alcance muito profundo. É muito fácil nós entendermos porque que existe uma diferença estritamente gigante entre o comportamento do homem e o comportamento da mulher. Porque a palavra com a qual Deus estabeleceu a mulher, a criação da mulher, foi adjutora. Adjutora, literalmente, no hebraico, significa alguém que cerca. E alguém que tem, na verdade, o poder divino. É por isso que nós, às vezes, falamos, mas como é que essa mulher conseguiu ver isso? Como é que essa mulher conseguiu sentir isso? Porque a mulher, ela foi criada com uma estrutura emocional e metafísica muito diferenciada do homem. É o que nós ouvimos, às vezes, nas pregações de internet, que o homem tem 2 caixinhas e a mulher tem várias. É verdade.
né? A psiquiatria criminal, a psicologia forense, eu faço júri, eu estudo muito direito criminal, nós aprendemos que o modo de pensar do homem é totalmente divergente, diferenciado do modo de pensar da mulher, porque a mulher foi feita para complementar o homem. Ambos se completam, então precisa haver uma estrutura assim. O homem, se a esposa diz, amor, vai no mercado buscar para mim uma caixa de fósforo, ele vai, chega lá na prateleira, pega o fósforo, passa no caixa, paga e vai embora. Fala para a mulher ir no mercado pegar uma caixa de sabão em pó, ela vem com um carrinho de compra. A mulher, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela chega em casa do trabalho dela, vai lá, ela liga a panela, ela liga a máquina de lavar. E o homem, se for fazer um negócio desse, ele faz arroz com sabão em pó. Porque essa foi a estrutura que Deus criou o homem e a mulher. E a mulher, quando nós falamos de submissão, nós temos aqui uma coisa chamada a lei do casamento e da família. Então, como é que o plano de Deus pode ser estabelecido para dar certo um casamento? O casal, ele precisa ser bem ajustado. E esse ajustamento, ele vai fazer com que esse casal se transforme em pais adequados. Para ser um pai adequado, o que é um pai adequado? O que é se adequar? Você pega uma porca 7/8, vai entrar ali certinho, justinho, um parafuso 7/8. Não dá para você pôr um parafuso 9/16 ali que não vai dar, não vai segurar nada. A adequação é a estrutura para a qual você foi chamado para ser. Então, se você foi ser chamado para pai, você tem que exercer o teu papel, o teu ofício de pai. Só que para resolver e você chegar a ser um pai adequado, você primeiro precisa ser uma pessoa ajustada. E para você ser uma mãe adequada, você precisa ter um relacionamento adequado, equilibrado. Deus planejou no casamento uma parceria, porque hoje nós vivemos uma palavra muito moderna e bastante utilizada agora pelos meios de comunicação, que se chama empoderamento da mulher. Agora é o empoderamento da mulher. Eu sou uma mulher empoderada. Até o Zezinho ficar bravo e arrebentar você e ir lá para Maria da Penha. Acaba o empoderamento. Quando nós olhamos essa estrutura, e eu estou falando de algo, meus queridos, que Campo Grande, uma cidade de 900 mil habitantes, tem 20 mandados de prisão por dia, baseado na Lei Maria da Penha. Tem alguma coisa errada com essa sociedade. Ninguém casa para bater na esposa. Ninguém casa para destruir um lar, ninguém casa para sua própria condenação, para sua própria destruição. Nós casamos para construir, para edificar. E é interessante que quando Deus, ele constrói o homem lá em Gênesis 1 e 2 ali, ele já diz, né? Quando ele faz a mulher, ele fala, e os chamou por Adão. Porque na verdade, quando Deus fez o homem, ele também fez a mulher, porque da onde que sai a mulher segundo a dicção da Bíblia? Da costela do homem. E Deus fez o homem perfeito. Só que no momento que Deus faz cair um sono sobre Adão e tira a câmara dele, a Bíblia diz, aquela costela para fazer a mulher, ela já existia. Só que ela precisou ser exposta. E aí entra no aspecto do pecado. Por que na verdade Eva errou? Porque ela não teve um sacerdote no seu lar. Adão não foi sacerdote. Ele não exerceu o papel para o qual ele foi chamado. A Débora daqui a pouco vai falar de papéis. O marido, ele tem um papel de esposo e pai. A mulher, ela tem um papel de esposa e mãe. E nós precisamos entender que eventualmente nós trocamos esses papéis, mas a responsabilidade não pode fugir da mão de quem foi chamado para exercer esse sacerdócio. Eventualmente o pai pode cuidar do filho, pode dar banho no filho, aliás, deve, não pode não, deve. Aí o marido diz assim, eu vou ajudar minha esposa a lavar a louça. Foi só ela que sujou? Você não ajuda a sua esposa a lavar a louça, você está fazendo uma função tua. Você está lavando a louça que você sujou, a louça que foi suja para você comer. Eu vou ajudar minha esposa a limpar a casa. É só ela que entra na casa para sujar? Você entra voando e sai voando.
Então você não está ajudando, você está fazendo a tua função ali. Nós precisamos compreender que a visão da Bíblia em relação às esposas, segundo 1 Pedro capítulo 2, trata de uma estrutura de nós vivermos a nossa vida doméstica em harmonia. Ah, mas lavar vasilha é coisa de mulherzinha. Puxa, onde que está na Bíblia isso? Não achei. Então a estrutura de família, segundo a visão de Deus, é de um alcance muito mais profundo do que simplesmente nós vivermos o que nós víamos vivendo durante toda a nossa vida, que é uma sociedade machista, que depois de tanta repressão, virou uma sociedade feminista, a ponto de a coisa ser tão boa que hoje tem homem querendo ser mulher e tem mulher querendo casar com mulher. Mudou a estrutura completamente no sentido dinâmico de família. Por quê? Porque nós perdemos a referência da palavra de Deus. Essa referência foi perdida. Perdemos a referência. E quando se perde a referência, qualquer voz que você ouve, você quer seguir. Diante disso, nós precisamos entender que nós, enquanto casal, nós precisamos colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando eu falo de coisa mais importante, ali em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente coloca essa disciplina de entender a palavra de Deus, nós precisamos entender que quando nós colocamos tudo para o Senhor, Ele em primeiro lugar, Ele que vai nos ensinar como nós exercemos os nossos papéis de esposa e de marido. Então não existe segredo. A gente vai falar assim: ai, mas o que você faz? Não, o que eu faço? Eu, enquanto esposa, eu peço ao Senhor que me dê o discernimento do que Ele tem para mim na palavra dEle enquanto esposa. A minha orientação toda é pautada no que está na palavra para mim como esposa, assim como Ele individualmente. E depois nós dois, juntamente, entendermos e levarmos isso para a prática, né? Do dia a dia. De entendermos que quando nós obedecemos o que está na palavra, Deus, Ele nos capacita a entendermos para qual o papel que nós somos chamadas. Quando o pastor fala sobre o papel da mulher e do homem, quando há uma inversão, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele não está nesse casamento. Por quê? Porque não é bíblico. Nós podemos trabalhar fora? Podemos, com certeza, eu trabalho fora. Mas eu preciso entender que, em primeiro lugar, eu tenho que atender o meu esposo, porque foi o que Deus colocou na minha vida, como esposa, né? Eu não posso colocar o meu trabalho em primeiro lugar do que o meu esposo, do que a minha família, né? Então eu tenho que entender. Tem muitas mulheres que são sucesso lá fora, enquanto profissionais, mas os seus lares estão desestruturados, tá? Nós somos sempre procurados por pessoas, né, que estão assim com a família totalmente desregrada. Por quê? Porque a esposa, ela não tem sabedoria para entender que o papel primeiro que Deus colocou na vida dela, já que ela optou em casar, foi o seu marido. Quando a gente tem esse entendimento, todas as coisas funcionam bem. Porque a própria palavra de Deus fala que quem é o provedor do nosso lar é o nosso marido. Nós somos uma ajudadora do nosso marido. Nós não somos obrigatoriamente quem temos que sustentar a nossa casa. Porque quando existe essa inversão, irmãos, aí Deus, Ele não pode fazer nada. Porque Ele deixou o ensinamento. Então logo que eu me casei, né, eu não tinha tanto esse entendimento que hoje eu tenho em relação à minha família. Mas eu louvo a Deus porque, graças a Deus, quando eu decidi me casar, eu decidi porque eu quis, que eu achei que eu estava preparada. E no decorrer do nosso casamento tivemos algumas dificuldades, só que eu sempre bati muito de frente com ele, porque nós dois advogados, eu desde pequena, sempre meu pai me deu muita liderança na minha mão, e eu achei que quando eu casasse eu tinha que levar essa liderança. Eu também sou líder, você é líder, eu também sou líder. Aí trompou. Aí, realmente, trompei. Aí Deus me mostrou, irmãos, enquanto eu não me rendi, e para entender que eu precisava primeiro esperar
em Deus o que Ele tinha para fazer, ou seja, olhar para o meu relacionamento de esposa e marido, eu sofri, né? Lógico, porque eu batia de frente, eu chorava, eu falava que estava tudo errado, onde já se viu, como que eu casei com esse homem. Eu sempre questionei muito a Deus. Aí Deus falou comigo, falou, não, se você olhar para aquilo que eu tenho como esposa na minha palavra e seguir, eu vou mostrar para você que é capaz. Então, assim, eu abri mão de muitas coisas em fases da minha vida que eu não me arrependo em nenhum momento. Foi difícil, eu chorei muito, eu tive muita dificuldade, graças a Deus que meu esposo me apoiou muito, né? Numa delas foi quando eu fui ter o meu primeiro filho. Eu trabalhava muito, mas eu tinha uma necessidade de ter um filho e ele também. E eu falei, o dia que eu resolver ser mãe, eu quero ser mãe, eu não quero brincar de ser mãe. Eu não quero dizer, ai, meu filho, mas eu não criar, né? E Deus me deu essa condição. Só que essa condição, ela veio no momento em que eu entendi o meu papel. Né? E com isso, graças a Deus, a gente conseguiu passar até para as nossas crianças o que é hoje essa família estruturada em Deus. Certa vez o rapaz foi pedir orientação pastoral, e aí a estrutura nossa é assim: o casamento ele não é você viver meio a meio para o casal e meio a meio para você. O casamento também não é você viver 100% para o outro, porque aí você se anula, né? E aí, ouvindo isso, ele chegou em casa, a esposa falou, e aí, o que o pastor falou? Falou, o pastor falou que o casamento é 100% ou nada. Como assim? Eu sou 100%, você é nada. Tem gente que não consegue compreender, porque o que significa o casamento para Deus? Qual o significado de casamento para Deus? Então, na verdade, o casamento, ele se aperfeiçoa quando nós, por fé e obediência, nós vamos nos rendendo à compreensão de que o meu casamento foi estabelecido na minha vida para que eu fizesse a minha esposa feliz. E a minha esposa estabeleceu na vida dela a necessidade de fazer o seu esposo feliz. Então você vai, na verdade, caminhando numa estrutura onde Deus vai tornando, na verdade, uma unidade baseada na estrutura para a qual Ele criou a família. Por quê? Qual foi a finalidade de Deus ao criar o casamento em Gênesis capítulo 1? Então ele fala ali, né? Deus ele estabelece aqui a finalidade do casamento em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus, 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. A intenção de Deus, quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, todo o Velho Testamento, os apóstolos, os profetas, o Novo Testamento, nós vamos vendo que Deus ele tem um interesse com a humanidade. Deus tem um interesse de manter comunhão com a humanidade. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Quando o pecado entrou, passou toda a história do povo hebreu, passou toda a história do Velho Testamento, chega nos evangelhos, nasce Jesus Cristo, de José e Maria. Ele tem a sua vida, aos 12 anos deu aula no templo, ele cresce junto com seu pai ali, José o carpinteiro, de repente ele se estabelece como um profeta. Ele é chamado pelos judeus de Rabi, porque o mestre em Israel, na época de Cristo, a lei dizia que só era mestre aquele que tinha no mínimo 12 seguidores. É por isso que Jesus chamou os 12. E ele morre na cruz e dá o seu sangue para formar de novo aquele vínculo que foi rompido pelo pecado com Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Então a intenção de Deus durante toda a história que nós passamos na Bíblia é manter comunhão com a humanidade. Deus quer comunhão conosco. Esse é o propósito de Deus, é encher a terra de pessoas que sejam a sua imagem e semelhança, pessoas que têm o caráter de Cristo e a personalidade de Deus, pessoas boas, que amam, que fazem o bem, que pagam o mal com o bem, que dão a sua vida por amor de muitos. É isso que Deus quer. Agora, nós como homens, nós temos uma responsabilidade. Ouvimos recentemente uma ministração, lá numa reunião que tivemos essa semana retrasada,
com pastores, 18 pastores reunidos, vimos uma ministração muito pesada. O pastor pregou sobre submissão. Agora eu vou falar para vocês o que é submissão. E só tinha homem na reunião, todo mundo ficou feliz. Agora eu vou chegar em casa e vou arrebentar minha esposa, que eu vou aprender o que é submissão. Rapaz, ele acabou com a gente. Ele fez uma alusão, uma analogia entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Agora, meus irmãos, vou falar para os homens aqui agora. Como é que você quer que sua esposa seja submissa a você se você não tem nada de Jesus Cristo? A esposa deve ser submissa ao marido que tem a semelhança de Cristo, que ama. Porque eu tenho percebido no ministério pastoral, no desenvolvimento do nosso trabalho pastoral, que o homem tem uma facilidade imensa de ser amoroso com a esposa do outro. Ai, irmã, nossa, irmã está bonita, nossa, irmã está cheirosa. Aí chega na esposa, arruma logo, estamos atrasados, vamos chegar atrasado. Meu Deus, irmãos. Como é que a esposa vai se submeter ao marido que ela fala que vai no cabeleireiro, o cara fica no relógio marcando? Meu Deus, irmão, mulher no cabeleireiro é um parto de camelo, velho, 12 meses. Esquece, mano, você tá apressado, esquece. Larga ela no cabeleireiro, vai pra chácara, tira o leite, põe em coalho, faz o queijo e volta a pegar. Ainda ela vai estar pedindo 15 minutos. Menos, pastor. Nós precisamos compreender a estrutura, irmãos. Deus criou a mulher com a estrutura diferente demais. Eu falei agora há pouco. A mulher, a minha esposa, ela é advogada. E olha que eu seguro ela. Ela faz audiência. Ela vai no salão. Ela manda dinheiro para o filho. Ela liga para o filho. Filho, você tem prova mais tarde. O guri mora em Joinville, rapaz. Está no 4º semestre de engenharia mecânica lá. Aí ela lembra que, amor, tem que passar lá comprar o filtro da máquina de lavar. Misericórdia, Jesus. Eu nem sabia que tinha filtro tal da máquina. Lembra de tudo. Dá 3 negócios para o homem comprar no mercado e não escreve. Eu sou assim. Minha esposa fala, amor, vai lá, compra palito de dente, fósforo e 1 litro de óleo. Moço, eu chego no mercado, eu lembro que tinha alguma coisa relativa a dente, eu pego uma pasta. Aí eu falo, não tem condição. Amor, o que tem que comprar? Palito? Ah, tá, eu devolvo a pasta. Porque a estrutura do homem, irmãos, é assim, o homem ele pensa uma coisa. E o outro, por isso que o homem gosta de pescaria, não é assim que aquele pastor lá da televisão fala? O homem gosta de pescar por quê? Porque ele fica pensando no nada, o homem tem uma facilidade para pensar em nada. Eu até ano passado, minha filha morava em Campo Grande conosco, e eu pegava na escola todo dia. Aí ela ia conversando comigo, pai, vai ter o vestibular, isso, aquilo, e eu conversando, de repente eu estava olhando para frente, dirigindo, ela ia falando, passava 15 quadras, o que eu faço, pai? Aí eu falava, como assim, filha? Pai, eu não acredito que eu estou falando com o senhor não prestou atenção. Filha, eu estou prestando atenção no trânsito, velho, no trânsito. Eu viajei um dia para Aquidauana, a Débora olhou para mim e falou, nossa, amor, aquele cara mudou a cor da casa, ficou bonita, eu nunca tinha visto a casa no lugar, nunca tinha visto, ela viu que mudou a cor da casa. Então, como é que o homem vai querer se relacionar com a mulher como aquele homem que Deus estruturou para amá-la, para ponto de dar vida por ela, se ele não compreende a sua estrutura emocional? E homens, não precisa gastar dinheiro com a esposa. Pega uma florzinha na rua, vai lá no vizinho e fala, vizinho, me dá aquela flor bonita. Leva para a esposa, cara. Esse dia eu fiz uma ministração em Campo Grande para casais, eu falei, e o Espírito Santo tocou em mim, teve homens ali, eu falei, tem homens aqui que hoje vão chegar em casa e vocês vão fazer o que Jesus fez com os apóstolos ali no Evangelho de João, vocês vão lavar os pés das esposas de vocês. Você vai chegar lá, se ajoelhar e vai falar, eu te amo, e vai lavar os pés dela, você vai honrar a tua esposa. Sabe, irmãos, porque às vezes nós criamos traumas profundos nas nossas esposas, por falta de habilidade, por falta de amor, por falta de afeto, por falta de carinho. Sabe, às vezes nós não elogiamos as nossas esposas em público. Essas coisas precisam ser feitas. Teve um aconselhamento pastoral que a esposa falou, pastor, esse homem ele é bruto comigo, ele nunca falou que me ama. Né? Daí o marido falou, não, mas eu prometi para você no dia do casamento, e eu não sou homem de 2 palavras. Irmãos, a esposa precisa disso, irmãos. Você quer ver um trauma que você pode criar no seu casamento o resto da vida?
O dia que a tua esposa falar, eu vou no cabeleireiro, você olha mais bem no cabelo. Se puder, tira uma foto no celular. Porque a hora que ela chegar, ela vai mudar 2 fios aqui atrás. Ou se ela falar, como é que ficou meu cabelo? Se você não falar desses 2 fios, acabou. Acabou o mundo. Então são estruturas que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender essas estruturas para nós termos um relacionamento segundo o padrão de Deus. Eu estou falando de Bíblia aqui, irmãos. Tudo que eu estou falando está na palavra. Como ele disse antes, né? Nós fomos feitos diferentes um dos outros. E eu quero falar agora para as esposas o seguinte. Como ele mesmo disse, o homem, ele tem assim um pensamento muito... Um só, né? Um só. Difícil por mais de um. Então, esposas, quando os nossos maridos trabalham fora, nós temos que ter muita sabedoria quando ele chega em casa, porque ele chega à prestação. Ele não chega de uma vez só, porque ele chega, o corpo, mas a cabeça ainda está lá no escritório e vem vindo, que a cabeça demora a chegar. Então, irmãos, vou dar um bizu aqui para vocês. Quando seus maridos chegarem dos serviços, não falem nada. Dá um copo d'água, quer um copo d'água? Só. E espera chegar, tirar a roupa, tirar sapato, sentar, enfim. Quando ele começar a falar, você aguarda um pouco mais. Aí porque ele vai começar a falar, aí vai, bom, ele já chegou então. A mente dele está junto com o corpo. Aí ele vai entrar no ambiente, porque o homem é assim, o homem ele não é como nós, né? A mulher, ela está aqui, mas ela já está lembrando de amanhã, já está lembrando da semana que vem. Nós somos assim. O homem não, o homem está lembrando do aqui e agora. E está lembrando de 15 anos atrás. Né? Então, mulheres, não espere o seu marido chegar e não despejem nele todas as coisas que você passou pelo dia. Algum problema com o filho, algum problema no seu serviço, algum problema com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu vizinho. Não despejem na cabeça dos seus maridos. Porque senão, irmãs, vocês vão começar a criar uma celeuma dentro do casamento. Por quê? Porque o marido já está cheio de problema lá do escritório, do patrão, dos funcionários, né? E aí você começa a falar, porque nós conseguimos ouvir um monte de coisa e ir guardando, né? Eles não. Então, assim, tenham sabedoria, irmãs, entende? Porque só assim vocês conseguem ter um diálogo eficaz com os seus maridos. Eu tenho aprendido muito isso. Eu sempre fui de falar muito, né? Hoje eu não falo tanto. Tudo bem, a gente trabalha junto já. Ela reconheceu agora que já há algum tempo. Mas... Deus está fazendo, já fez um milagre aqui hoje. Mas assim, eu tenho aprendido muito, porque assim, como os meus filhos esse ano, nós estamos novamente, só nós dois, né? Os meus filhos, um já está morando fora há mais tempo, e a menina esse ano foi morar em São Paulo. Então, até brinquei com ele, falei, puxa vida, voltamos ao nosso primeiro relacionamento, né? Só nós dois, agora somos eternos namorados novamente, fiquei brincando. E aí eu falei, puxa vida, Senhor, e agora, né? Eu vou ficar sozinha em casa, como que eu vou fazer? Aí o Senhor falou para mim, não, você vai grudar no seu marido. Eu falei, meu Deus, já grudei tanto, como é que ele vai me aguentar? Só abrir um parênteses, irmãos, a gente trabalha há 20 anos na mesma mesa. Somos advogados, nós sempre tivemos uma sala só no escritório, a mesma mesa há 20 anos. Verdade. Tudo bem que eu não paro no escritório, né, irmãs? Eu trabalho dirigindo para baixo e para cima. Tá? Porque ele me pôs fazer audiência, então não fico no escritório. Ele fica atendendo os clientes e eu vou fazer as audiências. Mas tudo bem, né? O senhor sabe todas as coisas. Mas Deus me ama também, mano. Então, o que eu quero dizer? Nós estabelecemos no nosso relacionamento, porque trabalhamos juntos, de quando nós sairmos do escritório, a gente esquecer dos assuntos do escritório. Às vezes é difícil, irmãos, mas a gente exerce isso até para ter uma qualidade de vida, né? Então, como ele falou, às vezes nós, como mulheres, queremos sim ouvir do nosso marido que nós estamos bonitas. Olha, você hoje está tão cheirosa, né? Às vezes o marido nem se percebe disso, de falar que a esposa está cheirosa. Tudo bem que às vezes algumas irmãs também não ficam aguardando os seus maridos cheirosa, né, irmã? Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Porque não é porque a gente trabalha dentro de casa que a gente tem que ficar como a gente trabalha, né? Então eu, por exemplo, o ano passado eu trabalhava um período fora e o outro período eu ficava em casa. Então eu trabalhava em casa. Sempre ele chegava, eu já estava como se eu tivesse trabalhado, tivesse ido para o escritório.
Sabe, eu estava sempre cheirosa, sempre arrumada, porque o Senhor falava assim, não adianta você ser dona de casa, mas você se esquecer do seu papel de mulher. Nós precisamos reconhecer o nosso papel de mulher. Eu quero falar um pouquinho dessa área de relacionamento. Nós temos um relacionamento espiritual. A primeira responsabilidade do homem no casamento é a responsabilidade sacerdotal. O homem é responsável em construir e edificar o seu lar segundo o padrão das Escrituras. Nós somos os sacerdotes da nossa esposa. Nós somos os pastores dela. A primeira igreja que eu tenho, que eu administro, é a minha casa. A Bíblia fala no livro de Timóteo que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Então eu tenho visto, como pastor, eu falo da igreja evangélica porque onde eu vivo é o meu ambiente. Eu tenho visto lá na comunidade terapêutica, onde eu sou diretor, e nós estamos com 150 internos hoje, tem muitos pastores internados lá se recuperando de álcool e droga. E tem muitos filhos de pastores. A pergunta é, aonde esses pastores estavam quando seus filhos foram para a droga? Cuidando da vida alheia. Quando a Bíblia diz que se você não cuidar dos da sua família, você é pior que o incrédulo e negou a fé. A segunda área que nós somos uns responsáveis pelos outros é a área emocional. Então, quando nós fazemos um curso de Casados para Sempre do Ministério MMI Internacional, a gente vê ali que nós depositamos a mulher, o homem, ele é movido pelo visual na questão do sexo. Ele é movido pelo visual. Via de regra, ele se constrói, né, no seu interesse sexual pelos olhos. E a mulher é pelo ouvido. É pelo ouvir. Então, se você quer ter uma boa noite de sexo, você tem que, durante o dia, construir essa relação. Então, nós temos o sacerdotal, o espiritual, o emocional e o sexual, que é uma parte muito importante. Às vezes, os psicólogos dizem que sexo é 50% do casamento. Não é verdade. É 99%. Porque, na verdade, quando Deus estruturou o homem e a mulher em Gênesis 1:29, ele diz, sede fecundos e multiplicai-vos. Foi o primeiro mandamento que o casal recebe. E aí, como a pastora Débora estava falando, o cabra chega em casa, tem uma secretária de 20 anos, linda, bonita, cheirosa, barriga de tanquinho, toda andando empinadinha. Aí ele chega em casa, aí a dona está com a mão cheirando que boa, óleo sóia na testa. Aí o cara deita, quando ela vira para ele, tá a cara do Londres Machado na camiseta, velho. Aí não dá, meu irmão, para você construir relação nenhuma. Não dá. Então você não precisa ir para um... Não dá, cara. Aí não tem jeito, velho. Não tem Viagra que resolva um negócio desse. Então nós precisamos entender que essa questão é um tabu. Falar de sexo é um tabu. Não é todo mundo que gosta de falar, mas nós precisamos compreender que essa estrutura interna do casamento, essa estrutura secreta, essa estrutura de intimidade, e quando nós tratamos disso, nós estamos falando que com Deus, nós temos primeiro o relacionamento nosso com Deus é como o relacionamento nosso com a nossa esposa. Existem fases. Então, primeiro nós conhecemos a Deus. As pessoas falam, olha, Jesus, ele me libertou disso, ele me libertou daquilo. Eu hoje tenho um lar estruturado. Depois vem a fase da comunhão. É a fase que você começa a se apaixonar pela palavra, começa a ver mudança na tua vida. E depois tem a terceira fase, a fase da intimidade com Deus. Aí é onde você vai para o secreto com Deus. É onde você fica igual um doido ali a noite inteira orando. Madrugada, orando em línguas e falando. Aí o cara passa na rua, você está indo de carro orando dentro do carro, o cara olha e fala, esse aí bateu biela, esse já está doido. Então nós com a nossa esposa também, um dia, a minha esposa foi assim, eu estudei, Débora, vou contar um pouquinho nossa vida aqui. E eu que vou contar, porque se ela contar, ela puxa a brasa para a sardinha dela. Mas tiram 50% que ele vai contar. Vai corrigindo assim. Aí. Estudamos 3 anos juntos. Eu, do interior, nascido em Miranda, morei em Bonito, chucro, pantaneiro, trabalhei em fazenda até 17 anos. Estudamos 3 anos juntos, nunca dei uma boa noite para essa moça, porque ela era dos CDF, ela sentava na frente da faculdade lá na sala. E eu era turma do fundão, músico, violeiro, tinha carro, o negócio meu era curtir a vida, velho. Então ela nunca deu boa noite para mim. No último ano de faculdade, bateu o desespero.
Ela falou, rapaz, eu vou ter que achar alguém aqui. Escolheu o mais bonito da sala. Não, irmãos, vou confessar, realmente ele era o mais bonito da sala, tá? Mas não foi por isso que eu escolhi. O Senhor escolheu. Você calcula o resto dessa turma. Que trombada que não era. E aí, eu tive o privilégio de Deus, irmãos, de pedir a Débora em namoro para os pais dela. Tive o privilégio de sentar com meu sogro, com a minha sogra e dizer, olha, eu quero me casar com a sua filha, nós vamos ficar noivo, nós vamos fazer uma festa de noivado, nós vamos marcar a data do casamento. Eu me casei com a Débora. Então, Deus, na verdade, me deu o privilégio de passar por essas fases, obedecendo, mesmo sem conhecer a palavra, porque Deus tinha propósito na minha vida com casais, tudo aquilo, irmãos, que você quer para o teu filho, que você quer para a tua filha. Eu tenho uma filha de 26 anos, ela mora em Manaus, no Amazonas, ela é formada em administração, trabalha na área dela, é casada com um jornalista da Rede Globo lá, uma menina linda, chama-se Inaína. E nós temos, a Inaína, ela veio antes de nós nos conhecermos. E foi muito interessante, porque eu conheci essa moça quando ela tinha 16 anos de idade. Até os 16 anos eu não tinha conhecimento da existência dela. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para vocês entenderem um pouquinho do que é nós falarmos... porque eu teve uma fase da minha vida que, antes de eu começar um relacionamento para me casar, porque eu sempre fui muito criteriosa, nunca gostei muito de namorar, sem, assim, primeiro dar, né, a alegria para o meu pai nos meus estudos. Então, eu nunca fui de ficar namorando, de ficar... Não, eu era centrada, eu sabia o que eu queria essa faculdade que eu escolhi, então eu sempre fui muito determinada. E aí eu me casei, eu comecei a namorar com ele e tal. E no namoro, olha como que é muito importante o que eu vou falar, irmãos. Tenham cuidado com palavra, porque palavra é poder. Eu sempre falei, quando eu estava namorando com ele, eu sempre falei assim, ó, eu admito tudo no relacionamento, mas filho fora do casamento eu não admito. Isso saiu da minha boca há muitos anos. Eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho do que é a palavra com poder. E quando nós namoramos, né? Nos casamos, tivemos nossos filhos e depois de... o Bruno já tinha 13. 91 para 90, depois de 11 anos. Depois de 11 anos, surgiu essa filha fora do casamento. Veja bem. O Senhor nos apresentou ela quando ela tinha 16 anos. E quando ela veio, nós piramos, nós dois. Porque foi uma coisa que eu não admitia, foi uma coisa que para ele foi muito difícil, né? O Senhor teve que inverter um momento da nossa vida, porque o Senhor, nós, mulheres, somos emoção geralmente, e o homem é razão. Nesse momento, o Senhor teve que inverter na nossa vida. Ele teve que me conceder esse direito, essa condição de trabalhar com a razão, e ele entrou na emoção. E aí eu perguntava nós ficamos 5 meses, né, sendo ministrados por Deus dentro deste problema, somente nós dois. Porque enquanto não houvesse a confirmação dessa filha, né, através do exame, eu, na verdade, né, não conseguia admitir. Porque eu falava para o Senhor, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Uma filha fora do casamento. Olha só o meu pensamento, né, que não era o pensamento que Deus tinha para a minha vida. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer? Eu sempre falei que eu não ia admitir isso. Por que o Senhor fez isso justo agora? Né? E nós não congregávamos nessa época. Então nós fomos ministradas muito por Deus nesse momento. E aí Deus, um dia, eu perguntando para ele por quê? Porque Deus falou assim para mim, não pergunte mais o porquê, pergunte o para quê. Eu falei, puxa vida, né? Então tá, vou começar a perguntar para quê. E perguntei para quê. E Deus, ele me disse assim, ó, que na verdade ele não me deu uma filha fora do casamento. Porque quando eu comecei o meu relacionamento com ele, de namorar, essa menina já existia com 1 mês de vida. Só que ele também quis mostrar que tudo que eu profetizei, entendeu? Poderia acontecer sim, mas dentro de um outro propósito, né? E aí eu consegui entender, né, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca.
E quanto a filhos, irmãos, nós precisamos entender que Deus ele tem uma estrutura bem definida, da qual Ele não abre mão na vida de todos nós. Em primeiro lugar na tua vida, marido, é a tua esposa, porque vocês são uma só carne. Em primeiro lugar na tua vida, na verdade, a pastora Débora já falou aqui, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus em primeiro lugar sempre, em tudo. Jesus fala que aquele que não me segue, aquele que não deixa pai, mãe, filhos e amigos por minha causa não é digno de mim. Deus em primeiro, segundo a esposa. Terceiro, o filho. Quarto, o seu trabalho. Depois, a igreja local. Essa estrutura é a estrutura da palavra de Deus para nós. Então, nós vemos muito a inversão de papéis. Eu trabalho muito com adolescentes, trabalho com jovens, trabalho lá no Esquadrão da Vida, na comunidade terapêutica. A gente vê que a maioria, e aqui eu quero fazer um meia-culpa para vocês mulheres, 99% dos jovens que estão internados se recuperando de álcool e droga, a culpa é da mãe. Sabe por quê? Porque o filho aparece com uma borracha que ele roubou na escola e a mãe não conta para o pai, porque se contar o pai vai bater, se contar o pai vai embravecer, se contar, e aí o filho começa a fazer coisa errada. E a mãe, porque também não tem um líder sacerdote dentro de casa, porque tem um marido irado, tem um marido bravo, tem um marido que não ama, a mãe fica com medo. E quando ela fica com medo, ela passa aquilo para o seu filho. E aquele filho nasce uma criança e cresce um jovem de alma torta. E aí, ele acaba, na verdade, querendo endireitar essa estrutura torta que ele obteve dentro do seu lar com a droga e com o álcool. Então nós temos 3 filhos. Quando a Inaína veio para a gente, acabou que nós fizemos o exame de DNA, terminando a história da Débora aqui, ela fez o exame, era minha filha, a mãe dela mandou uma procuração do instrumento público, a Débora representou a mãe dela, registramos, hoje ela é casada, abençoadíssima, uma menina de Deus. Nós temos um filho de 19 anos, Bruno, ele mora em Joinville, está no 4º semestre de Engenharia Mecânica, na Universidade Estadual de Santa Catarina, mora em Joinville. E a Isabela, 17 anos, mora em São Paulo, está fazendo um cursinho lá. Os nossos filhos, a Inaína é casada, o sacerdote da vida dela é o marido dela, porque case o homem, deixe o seu pai e sua mãe. Esse é um primeiro problema que nós, como homens, precisamos entender, que nós temos que romper o cordão umbilical. A mulher tem mais facilidade de romper o cordão umbilical com os pais, apesar de que aparentemente isso não é verdade, mas tem. Mas o homem não tem. Então, casar e deixar pai e mãe. Então a minha filha lá de Manaus, ela já tem o sacerdote do lar dela. Mas os meus filhos, o Bruno e a Isabela, que tem 17 e 19 anos, ele 19 e ela 17, todos os dias, porque nós durante toda a nossa vida, pastor Joelson, a gente orou com nossos filhos de manhã. A gente sempre fez um devocional de manhã. Acordava cedo, 5h30, 5h40 da manhã, ia para a mesa do café da manhã. O objeto mais importante da casa de vocês é a mesa aonde vocês compartilham o alimento. É aonde a família mantém uma comunhão, isso é bíblico. Nós temos uma palestra lá, pastor, sobre a mesa, a comunhão à mesa, de uma pastora americana chamada Dev Titus. Então, nós sempre tivemos esse hábito. E meu filho foi embora para Joinville, minha filha foi embora para São Paulo, mas até hoje, todos os dias de manhã cedo, o primeiro ato do dia deles é nos ligar e nós oramos por telefone com eles. E meu filho tem 19 anos, está no 4º semestre da faculdade estadual. Para ele ir em qualquer lugar lá em Joinville, qualquer festa da faculdade, qualquer coisa, ele liga: pai, vai ter uma festa, um aniversário, eu posso ir? E se eu disser não vai, irmãos, ele não vai. Porque ele entende que eu sou o sacerdote da vida dele. Filhos precisam entender que quem manda é pai e mãe. Na minha casa, o meu filho não é dono da minha casa, o dono da minha casa somos eu e minha esposa. Eles ocupam espaço lá, mas lá quem manda sou eu. Lá faz o que eu quero. Sabe por quê? Porque eu que pago as contas. Eu, como pastor, eu tenho cuidado, irmãos, de não estar me metendo na vida dos irmãos, porque eu só vou me meter na vida dos irmãos na hora que eu pagar os boletos dele. Eu oriento, eu ministro a palavra, eu falo o que deve ser feito. Agora, eu chegar lá e dizer, ó, você vai pôr a sua filha aqui, seu filho aqui, jamais eu fiz isso. Só que na minha casa,
existe alguém que manda, que por acaso sou eu, que por acaso é minha esposa, porque nós pagamos as contas. Então o filho precisa conceber essa questão de submissão e autoridade, porque hoje nós temos um número exagerado de jovens presos, assassinados, mortos pela polícia, porque eles não entendem, eles não receberam dentro de casa a disciplina que os faz entender o que é submissão e autoridade. Eles não entendem isso. Eu quero que você fale um pouco sobre filhos. Depois eu vou tratar disso aí. Quando o pastor fala sobre filhos, né? Eu sempre pautei no princípio dessa questão da autoridade, né? De pai e mãe. E nós sempre levamos isso para os nossos filhos de uma maneira bem tranquila, porque, como ele disse, nós sempre fizemos o devocional com os nossos filhos, né? Então, a gente não teve tanta dificuldade para que eles entendessem qual que era o papel deles como filho. Porque quando eu falo assim que cada um tem o seu papel, como o marido e a esposa, os filhos também têm os seus papéis. E nós precisamos ensiná-los a entender qual o papel. Porque hoje em dia, nós vemos cada pessoa, eu sempre sou procurada para perguntar o que eu fiz para os meus filhos para eles terem essa disciplina que eles têm. Porque eu nunca fui, irmãs, de ter que sentar com os meus filhos pré-adolescentes, como eu tenho amigas que fazem, para estudar em época de prova. Eu nunca fiz isso com os meus filhos. E os meus filhos sempre foram bons alunos. Não quero enaltecer eles para nada, porque, na verdade, eu ensinei os meus filhos a ter disciplina. É fácil você criar filho, só que você precisa ter esse entendimento. E quando você tem, você consegue ter sucesso com seus filhos. Então, hoje, o reflexo do que eu tenho na vida dos meus filhos foi porque eu paguei um preço para estar com eles nos momentos que eles precisavam. Porque esse é papel nosso enquanto mãe, não é papel do pai. Entende? Por isso que eu falei lá atrás, o homem é o provedor do nosso lar. Quando a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar, é nesse momento que nós estamos edificando o nosso lar. É quando nós damos importância para o nosso lar. E o nosso lar inclui os nossos filhos. Então a responsabilidade da criação primária dos nossos filhos é nossa. Ele como líder, ele como sacerdote e nós como mulheres que ensinamos o que está na palavra para que eles obedeçam, e daí nós não vamos ter problemas, entende? Então os meus filhos, eu sempre dizia a eles assim: não deixe para estudar em cima das provas, porque deu a disciplina, deu a matéria, estuda, não custa nada, não é dificultoso porque a matéria tá fácil. Então não há segredo, irmão, não há segredo, mas nós precisamos querer. Então, quando nós decidimos ser mães ou pais, nós precisamos, como mães, entender esse nosso papel. Então, não é impossível. É sim, sempre possível, quando Deus também está à frente. Nós precisamos entender que o homem ele tem que amar e liderar. O homem ele é a liderança. A Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. Então, nós precisamos amar e precisamos liderar. De fato, os nossos filhos, eles são comparados, né, no salmista ali, o salmista compara os nossos filhos a flechas. Eles são flechas e nós somos o arco. Nós é que estabelecemos qual é a velocidade e a distância que nós vamos alçar os nossos filhos. E tem muitos princípios que, apesar de serem aplicados na vida, na nossa vida, na minha vida, por exemplo, foi aplicada, mesmo quando os pais não têm conhecimento bíblico, são princípios universais. Eu vou falar de alguns aqui. Você já ouviu na tua infância uma frase assim, ó, eu já ouvi muito: come tudo que tem no prato? Come tudo que tem no prato, guri. Eu ouvi muito isso. Mesmo porque nós vivíamos com muita dificuldade, né? A minha infância não foi uma infância muito fácil, foi difícil. Meus pais moravam na fazenda, moravam com meus avós. Era uma saudade imensa que eu sentia da minha mãe e do meu pai. Ficava 3, 4, 5, 6 meses sem vê-los por causa da dificuldade de transporte, não tinha transporte. Eu me lembro que hoje, na fazenda que nós tínhamos ali no Pantanal, para você ir de Bodoquena lá, são 50 minutos. Antigamente demorava 1h30 de Miranda lá, antigamente demorava 12 horas a viagem. Atolava 30 vezes, tinha que descer tudo, comia frango lá na beira do rio, quer dizer, era tudo complicado. Então, come tudo que tem no prato. Os nossos filhos
Hoje eu tenho visto jovens cometer crimes absurdos por causa de um tênis da Nike. Porque, na verdade, os jovens têm aprendido, ou eles não têm encontrado limite nos seus lares sobre a questão de valorizar o ser e não o ter. Eles valorizam muito o ter. E nessa questão de come tudo que tem no prato, a Bíblia diz que tudo quanto te vier às mãos, lá em Eclesiastes 9:10, faça-o na medida das tuas forças. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar a nossa vida como pai, a nossa vida como mãe, o lar que eles dormem. Eu tenho um trabalho em Campo Grande, na favela, de recuperação de moradores de favela, e muitas vezes levei meus filhos dentro das casas, mas é casa de favela mesmo, não é casinha de tijolinho, não, é papelão e chão batido. Muitas vezes levei meus filhos dentro daquelas casas para orar pelas pessoas lá, distribuindo cesta básica. Vem minha filha, entra comigo. Entrava lá dentro, o marido bêbado na cama, caído, desmaiado, a esposa com a prateleira só com 2 pacotinhos de miojo para comer durante a semana. E aí ela saía dali, minha filha saía dali apavorada, chorando. Pai, mas como é que eles vivem? Vivem assim, Isabela. Come tudo que tem no prato. Ah, eu não quero comer isso. Vai comer, porque você não pagou, eu que paguei, você vai comer. E esse é um princípio que nós temos que estabelecer na vida dos nossos filhos. Porque criança, irmãos, presta atenção. A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, diz que criança é ser vulnerável. E eu acho um absurdo chegar num restaurante, senta uma criança de 6 anos na mesa e fala para o garçom, eu quero cardápio. Você vai pagar, miserável? Então não vai, então você cala a tua boca, velho. Você vai comer o que eu escolher. Como eu quero cardápio? Na minha época, velho, comia milho verde na época de milho. Na época de abacate era abacate, mano. E eu não morri, estou aqui belo e saudável. Então nós precisamos hoje, é lógico, eu estou exagerando, é lógico, nós vamos pedir a comida que ele gosta de comer, mas irmãos, espera, a prioridade não é dele. A prioridade não é dele, porque vai ter um momento da juventude dele que ele não vai conseguir o que ele quer. E aí ele vai se rebelar, porque ele não aprendeu a ter limite dentro de casa. E o Isamitiba, que é a maior autoridade, foi um dos maiores autoridades do mundo sobre relacionamento de jovens e adolescentes, ele atendeu 80 mil jovens e adolescentes. Ele é falecido há 2 anos, esse médico, faleceu em 2015, Dr. Isamitiba. Ele escreveu um livro, Quem Ama Dá Limites. A falta de limite é a falta de amor, porque a Bíblia diz que o pai que ama educa com vara, né? Então tem um outro princípio, né? Então o primeiro princípio, come tudo que tem no prato. Segundo princípio, que eu tenho certeza que muitos de nós aqui ouviu, a moçada mais nova já não ouviu muito isso não, mas nós, da década ali de 70, nós ouvimos muito, né? Você vai na casa da avó, a avó é aquele bichinho que acha que sempre você está morrendo de fome. Você chega lá, ela descarrega a despensa em cima do fogão a lenha e passa 12 horas cozinhando para você comer. Aí ela traz uma sopa para você comer. Aí você pega aquela sopa, aquele cheiro de sopa de avó. Aí você pega a colher, aí parece que ela fez a sopa no vulcão Vesúvio. Aí você mete aquela colher, põe na boca, queima até os dentes, queima tudo. Aí o que ela fala? Assopra para comer, guri. Come pelas beiradas, não é assim que a gente ouviu? Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Quando o alimento vem, ele tem um tempo para ser consumido. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito do céu. Aí o pai pega um filho de 4 anos de idade, compra um iPhone 6S Plus que custa R$3.500 e dá de presente para o filho. Esse filho de 4 anos de idade, ele tem capacidade intelectual, ele tem formação para ter um telefone desse? Aí o filho faz 15 anos, o que o pai faz? Eu vou dar uma BI 100 para o meu filho. Fez 16 anos, eu vou dar uma 125 para o meu filho. Aí você vai correr um sério problema de ter uma pessoa não habilitada dirigindo, que é jovem, o jovem por natureza não tem medo das coisas, e ele pode sofrer um acidente, porque você não esperou o tempo da maturação correto. Você não esperou. Então tem tempo. Assopra para comer, meu filho.
come pelas beiradas, vai devagar, vai ter o seu tempo. Aí a gente vai lá na favela, como eu fui outro dia no Jardim Noroeste, uma menina de 11 anos de idade, presta atenção aqui, 11 anos, grávida. Aí eu abracei ela, falei, minha filha, vem cá, meu amor, dá um abraço aqui no pastor. Quantos anos você tem, meu amor? 11, vou fazer 12 esse mês. E você está grávida, minha lindona? Ele falou, esse aqui é o meu segundo. Tem condição, irmãs? Tem condição a história dessa? É de cortar o coração. Sabe? Então nós precisamos entender que há tempo para as coisas. E eu quero falar uma coisa para vocês, eu nunca deixei os meus filhos dormir em casa de coleguinha. Com esse mundo louco que nós temos, cheio de pedófilo, de drogado, de usuário de cocaína, deixar minha filha, que é a coisa mais linda do mundo, dormir na casa de um doido. Se um cara faz uma loucura com a minha filha, eu tenho que descer da cruz. E aí Deus vai pôr a mão na minha vida, porque eu fui o irresponsável de deixar isso acontecer. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, é um tesouro que nós ganhamos do alto. Nós temos que ser sacerdotes, nós temos que amar e liderar os nossos filhos. O meu filho tem 19 anos, ele é homem, ele é mais alto que eu, ele é um gurizão lindo. Se ele me ligar, pai, tem um aniversário, eu falar, não vai, filho, ele não vai. Ó, pai, por que eu não vou? Meu filho, primeiro versículo que você aprendeu na sua vida com 4 anos de idade. Tiago 5,12, seja a tua palavra sim, sim e não, não, para que não caia em condenação. Se eu falei sim, vai, se eu falei não, não vai e não tem o que faz eu mudar de ideia. Princípios que nós aprendemos com nossos avós, come pela beirada, rapaz. Já chega a sopa, já mete a colher na boca, queima tudo, assopra, calma, tem o tempo. Tem um outro princípio que também nós aprendemos com a nossa mãe, esse é com a mãe. Guri é um bicho que gosta de ver o mundo por outra perspectiva, guri gosta de subir no telhado, subir no muro, subir na árvore, aí quando o guri está lá subindo, a mãe já grita, não sobe aí. Irmãs, tem uma frase na psicologia humana que se chama parentalidade do ego. Parentalidade com apego. A mãe, ela quer proteger aquele filho de tudo. E aí eu falo para vocês uma coisa, meu filho está morando em Joinville hoje, num apartamento lá. O que ele está fazendo agora lá? Aonde ele foi? Aonde ele vai? Nós não podemos criar os nossos filhos para nós. Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles foram para o mundo. Os nossos filhos nós não criamos para nós, eu estou criando o meu filho para a esposa dele, eu estou criando a minha filha para o esposo dela. Eles precisam aprender a se relacionar com o mundo, porque às vezes nós criamos nossos filhos tão encapsulados, tão enclausurados dentro de nós, que quando eles saírem, eles não vão saber se relacionar com o mundo. Aí o colega vai falar, vamos fumar uma maconha aqui? Ele vai fumar porque ele não sabe se relacionar com aquilo, ele não sabe expulsar aquilo, ele não sabe o que aquilo significa no mundo espiritual, ele não sabe nada de nada. Ele nunca assumiu responsabilidades por nada, sempre foi o pai, sempre foi a mãe, sempre foi o pai, sempre foi a mãe. Então nós precisamos entender, esse não sobe aí. Né? O que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem independentes de Deus. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles têm que ter um relacionamento com Deus. O Bruno, com 7 anos e meio, a médica declarou a morte dele. Fica lá, pai, com o teu filho, que ele tem 2 horas de vida, vai morrer. Eu falei, vai morrer se Deus falar que vai, se Deus falar que não vai, não morre. Essas 2 horas tá longe já, viu? Porque faz 12 anos. Eles precisam ter uma experiência com Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a se relacionar com o mundo, mas eles sendo sal e luz do mundo. Não o mundo, não as trevas. Nós precisamos entender, e é um princípio que nós aprendemos lá em casa. Não sobe aí, guri, deixa subir, mãe, deixa subir. Faz igual eu quando era pequeno, estava andando no muro da minha casa, minha mãe falou para descer, não desci, caí de cara no chão, fiquei 1 hora desmaiado, infeliz. Quebrei a cara no chão lá, mas subi. Aí aprendi a duras penas que um tombo de cima de um muro alto machuca. Tinha 6 anos de idade. Lembro até hoje da dor que eu senti. Depois, né? Porque na hora eu não senti nada, porque eu bati e desmaiei. Deixa subir.
Aí você sobe, irmãos. Acho que já aconteceu com muita gente, isso aqui já aconteceu comigo algumas vezes. Você sobe, e vai subindo, você é levinho, né? Tem força, pula o dia inteiro que nem um macaco, vai subindo. Quando você chega lá no alto da árvore, você está lá, daí você olha para baixo e fala, meu Deus! Aí você gruda, aí não consegue descer, porque o medo bate, né? Então, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam viver olhando para a perspectiva da eternidade. Eles precisam conhecer Jesus. Eles não precisam olhar para baixo, mas eles têm que olhar para Jesus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a olhar os princípios da palavra de Deus. Como a pastora Débora falou agora há pouco, eles têm um papel para exercer dentro do lar como filhos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. A Bíblia diz aqui, no Salmo 90, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, porque tudo passa muito rapidamente. Você vê uma mocinha dessa ali no colo do pai? Está ali, 2 anos de idade, linda, não sabe nada, o pai cuida, a mãe dá banho, leva para a escola, aquela coisa linda, daqui a pouquinho já faz 6 anos, 8 anos, e aí já vem 15 anos, e aí vai indo. Eu vejo isso com meus filhos, porque a minha mais nova está com 17, há pouquinhos dias eu estava com ela carregando no colo para lá e para cá. É muito rápido. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a serem os nossos futuros ensinadores. Mas ensinar o quê? Lá em Provérbios fala, ensina, educa a criança no caminho que deve andar, nem quando grande se desviará. Que caminho? O caminho de Deus. Aquele caminho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus fala, eu sou o caminho. Esse é o caminho. Esse caminho não falseia. Caminho não fica com lama, esse caminho o carro não atola nele, esse caminho é puro, é verdadeiro. Nós temos que ensinar nossos filhos no caminho dos princípios cristãos, porque eles vão ser cidadãos de bem, eles vão ser um esposo que vão dar orgulho para a família da esposa, eles vão amar a sogra, o sogro, o cunhado, independente de como eles sejam ou do que sejam, ele vai pagar um preço de amor, ele vai transformar vidas, porque você ensinou eles a não olhar para baixo, ensinou a olhar para Cristo. E por último, tem um princípio, né, que nós aprendemos quando era pequeno também. Eu morava em Miranda, na casa da minha avó, era uma casa bem grandona, e eu ficava num quarto com meu irmão e ela lá na frente, no quarto da frente. Aí apagavam-se as luzes, a gente deitava, de repente minha avó gritava, guri, que vó? Reza para dormir. Ouvi muito essa frase. Nós temos que ensinar nossos filhos, irmãos, a ter gratidão por tudo. Gratidão pela escola que eles têm. Gratidão pelo alimento que eles têm. Eu levei uma criança de 8 anos de idade na favela, lá da igreja um dia. Fui na favela, levei esse menino. Esse menino não comia arroz, a não ser feito na hora. A mãe tinha... Presta atenção no negócio desse, irmãos. Guri com 7 anos de idade, se a mãe não fizer o arroz na hora, não come. Ah, é? Então é o seguinte, você vai ficar sem comer nada, nem água, só vai respirar daqui para frente. A hora que você sentir fome, come o arroz lá da geladeira que eu fiz ontem. Aí ele foi lá na favela com a gente. Aí entramos na casa do irmão lá, ele estava com um prato de arroz bem grande assim, uma coxinha de frango. Daquele prato de arroz. Entramos, oramos ali, daí o irmão falou, você quer comer, pastor? Eu falei, irmão, acabei de almoçar, mas se eu não tivesse almoçado, eu ia comer metade do seu prato. E eu como mesmo, irmãos. Não tem preguiça não, que eu como mesmo. E aí aquela criança viu aquilo. Quando ele saiu de lá, ele falou, pai, nunca mais na minha vida eu vou deixar de comer arroz do outro dia. Eu vou comer tudo que tiver em casa agora. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter gratidão pela obra de Deus na nossa vida. A ter gratidão pelos pais que eles têm. A ter gratidão quando ele vai lá numa loja comprar um tênis, por aquele tênis que ele vai ganhar de presente. Às vezes eles ganham e não dão valor nenhum. Às vezes a criança chega em casa, joga o tênis para lá, a camiseta em cima do sofá, pega uma coisa, come na frente da televisão, larga sujo, aí a mãe vem limpando. Como é que você quer que o teu filho seja um administrador de empresa se ele não cuida do sapato dele, velho? Irmãs, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, fala que os filhos devem obediência aos pais e que os pais têm o dever de fazer com que os filhos façam os trabalhos domésticos de menor potencial, como, por exemplo, limpar o quarto, lavar vasilha. Isso está na lei. E aí a criança nunca lavou uma zorba dele, nunca lavou.
Como é que um menino desse vai ser administrador de empresa? Ele não administra a zorba que usa. Irmãos, isso é responsabilidade. Nós temos que liderar nossos filhos, mães. Olha, presta atenção na coisa, vou passar para a pastora. Por que você acha que Jesus deu aula aos 12 anos no templo para os doutores da lei? Quem que ensinou Jesus? José era carpinteiro, irmãos. Ficava lá na carpintaria o dia inteiro. Quem que ficava em casa? Maria. Quem que ensinou sobre a lei para Jesus? Tudo bem, ele é Deus. Ele tem o discernimento de Deus. Mas quem foi que ensinou a lei para Jesus? Maria. Ensinou tanto que ele foi para o templo dar aula para os doutores da lei. Isso se chama liderar. Isso é o que a pastora Débora leu de Provérbios 14 aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. Amém. E para nós terminarmos, irmão, eu quero ler aqui para vocês como que é maravilhosa a combinação que Deus fez quando Ele criou o casamento, né? Ele deu algumas obrigações para o homem e para a mulher. Então, para o marido, ele deve ser o líder do casamento e da família. Ele deve trabalhar e sustentar a sua família. Ele deve amar a sua esposa. Para a esposa, ela deve ajudar o seu marido, ela deve se submeter ao seu marido, deve respeitar o seu marido e deve amar o seu marido. Quando nós seguimos isso, irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele honra os nossos casamentos, Ele honra as nossas famílias, né? Porque nós precisamos entender uma coisa: quando nós queremos que o nosso marido mude, nós mulheres precisamos fazer, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que nos mude, não esperando e falando para o Senhor que você quer que mude o seu marido, porque quando nós mudamos, com certeza, Deus também trabalhará na vida do nosso marido. E muitas vezes a gente ora e fica falando para o Senhor: ai Senhor, eu quero que o meu marido mude isso, mude aquilo, faça aquilo, fala aquilo. E você tem se olhado? Você tem perguntado para o Senhor: o que o Senhor quer que eu mude? Porque quando o Senhor transforma as nossas vidas, por sermos uma só carne, com certeza o Senhor também transformará a vida dos nossos maridos. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. E queria pedir para os irmãos depois... Não tirei, estava aí, Efésios. Tá. Depois, quem puder estar lendo em casa, eu vou deixar que os irmãos leiam Efésios 5, do 22 ao 33, onde está ali os deveres domésticos. Tá? Nós seguindo essa orientação do Senhor, com certeza, irmãos, nós teremos sempre um relacionamento com Deus e com nosso esposo abençoado. Amém? Eu quero terminar, pedir perdão aos irmãos que a gente adiantou um pouquinho, mas tudo que foi falado aqui foi importante, creio. E eu quero ler 2 salmos bem curtinhos, e eles tratam o primeiro salmo. Nós vamos entender na leitura desses 2 salmos como Deus ele deve ser o centro do nosso casamento. Ele precisa ser. Eu não vivo mais ou menos pela minha esposa, ou com a minha esposa, ou para a minha esposa, meio a meio, e também não vivo 100% para ela, eu vivo 100% para Deus. Eu tenho fidelidade à minha esposa na aliança, porque eu tenho primeiro fidelidade com Deus, porque se dependesse da fidelidade que eu tenho com ela, eu ia adulterar 1 vez por semana, ou 7 dias por semana. Mas a minha fidelidade é com Deus, eu sou fiel a Deus. Quando eu entendo a fidelidade a Deus, quando eu entendo essa fidelidade a Deus, na verdade eu compreendo que eu temendo ao Senhor, eu sendo fiel a Ele, a minha esposa vai receber o reflexo dessa fidelidade. E isso é a expressão mais linda do meu amor por ela. Então o Salmo 127, ele está tratando aqui de um padrão de casamento fora do propósito de Deus. Se não for o Senhor construtor da casa, inútil trabalhar quem constrói. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Inútil será o homem levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, eles são nascidos os filhos da juventude. E feliz é o homem cuja aljava está cheia dos filhos, não será humilhado. Então está tratando aqui do primeiro princípio de um casamento fora do propósito, que é inútil ao homem querer construir ou edificar a sua casa, se Deus... E aí ele traz aqui
o Salmo 128, que representa uma família, um lar estruturado na palavra. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Comerá ele do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e que o Senhor o abençoe desde Sião, para que vejam vocês a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e para que ele veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aqui está tratando da sua casa. A Bíblia está falando que o homem que teme ao Senhor, ele será feliz e verá a geração da sua geração. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela traz os princípios que orientam uma vida de casamento, onde o marido tem o seu papel bem desempenhado, onde a esposa tem o seu papel bem desempenhado, e eles, como indivíduos bem resolvidos, eles se completam, e aí eles têm estrutura para trazer os filhos e fazer com que aqueles filhos deem continuidade à promessa de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ide e multiplicai-vos, fecundai-vos e enchei a terra, e Deus quer um povo, a terra cheia daqueles que são chamados de povo seu, povo escolhido. Amém, pastor Joelson? Obrigado, que Deus abençoe vocês e a nós. Amém.